Olá pessoal, muito bem-vindo à nossa aula de hoje, uma aula mais especificamente dirigida para o pessoal do primeiro ensino médio que está começando a estudar funções, em alguns casos até do nono ano também, e claro, para o pessoal que está se preparando aí para o vestibular, fazer uma revisão rápida sobre funções. Se bem que essa aula aqui é bastante simples e tenho certeza que somente os principiantes é que vão se interessar pelos conceitos que eu vou falar. Uma das coisas que mais confunde o aluno é quando aparece o termo determínio zero. Então, já vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre função crescente, constante e decrescente também. Determine os zeros ou raízes das funções a seguir e se a função é crescente, constante ou decrescente. E temos aí as 5 funções que é a f de x igual a 2x menos 10, b, g de x igual a menos 3x menos 24, c, h de x igual a menos 2 terços de x mais 6, d, t de x igual a 9x e r de x igual a menos 17. Bom, pessoal, parece brincadeira, mas essa questão aqui eu apliquei numa das provas e teve um aluno que, ao invés de escrever cada item, simplesmente assinalou uma dos itens como se fosse alternativa. Gente, isso não é alternativa. Isso aqui são perguntas e cada item você vai ter que dizer que tipo de função que ela é, tá? Se é crescente, se é constante, se é decrescente. Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou pegar esse exemplo, a questão A. A questão A diz o seguinte, que o f de x é igual a 2x menos 10. Pessoal, é o seguinte, para resolver esse tipo de exercício, eu recomendo que substitua o f de x por y. Então vai ficar y igual a 2x menos 10. Bom, quando se fala determine os zeros, é a mesma coisa que está determinando as raízes, ou a raiz. No caso, cada função aqui, como é do primeiro grau, só tem uma única raiz. Tá? Apenas um valor para o x vai zerar essa equação. Quando você fala determine os zeros, você vai fazer o y igual a 0, igual a 2x menos 10. A pergunta é, qual é o valor de x que zera essa equação? Ora, de cabeça dá para a gente perceber, né? 2 vezes 5, 10. 10 menos 10 dá 0. Tem algum outro valor de x que vai zerar? Não tem. Só tem o 5 nesse caso. Ah, professor, mas e se na hora eu não souber qual o valor? Como é que eu faço? Simples, gente. Faz o seguinte, pega esse termo, essa expressão, 2x menos 10, igual a 0, não é isso? Só invertir aqui, tá? Passa o menos 10 para o outro lado, vai ficar 2x igual a 10. Ficou positivo, porque passou para lá. O 2 está multiplicando, vai passar para lá dividindo. X igual a 10 sobre 2, que é igual a 5. Pronto, está resolvido. Então, na questão A, o zero da função ou a raiz da função é o 5, que pode ser escrito assim, conjunto de solução igual a 5. Pronto, está respondida a questão. Entendeu? Agora, se a função é crescente, constante ou decrescente, eu vou colocar um gráfico aqui para mostrar o que é crescente e o que é decrescente ou constante. Graficamente, é fácil de verificar o seguinte, quando uma função ela cresce, como esse caso aqui, é uma função crescente. Ah, mas cresce como, professor? Olha só, à medida que o x aumenta, o y também vai aumentando. Por exemplo, esse ponto aqui, qualquer, ela corresponde a um x aqui, não corresponde? Então, para cada x tem um y. E à medida que aumenta o x, aumenta o y. Entenderam? Então é fácil de verificar isso aqui, certo? E quando é decrescente? Quando é decrescente acontece esse tipo de reta. À medida que o x aumenta, o y diminui. Então isso aqui é o que a gente chama de decrescente. Ah, mas tem que ser no primeiro quadrante? Não, pode ser aqui. Isso aqui é decrescente, tá? Pode ser aqui. Tudo isso aqui é decrescente. Beleza? Entenderam? Então, função crescente aumenta o x, aumenta o y. Decrescente aumenta o x, diminui o y.
Guarda bem. E quando uma função é constante? Bom, uma função é constante quando acontece isso aqui, ó. Não importa o valor do x, o y sempre vai ter o mesmo valor. Por exemplo, vamos supor que ele estivesse aqui no 6 positivo. Vamos supondo que esse ponto fosse 6. Você percebeu que qualquer que seja o valor de x, o y sempre vai valer 6? Então é o que a gente chama de constante. Ah, mas pode ser aqui embaixo? Pode. Também ela pode ser aqui, ó. É uma função constante. Não importa o valor do x. Vamos supor que aqui fosse menos 8, por exemplo. Tá? O y sempre será menos 8. Ok? Beleza? Mas aí, como é que eu faço, então, para saber se uma função é crescente ou decrescente? A dica, essa aqui é a cerejinha do bolo dessa aula. Para que a função seja crescente, o coeficiente do x... Ah, mas o que é coeficiente, professor? É o número que aparece na frente do x. Se for positivo, é crescente. Se ela for negativo, é decrescente. Então, esse cara aqui, ó, eu já descobri que o zero dele é 5, não é isso? Agora, ela é uma função o quê? Crescente? É crescente, porque o 2 é positivo. Então, aqui eu já posso escrever que é crescente. O B. Olha, o coeficiente do x é negativo, então ele é decrescente. Vai gerar uma reta caindo. Então, decrescente. Depois eu vou resolver, calcular o zero, tá? Vamos resolver primeiro essa parte mais fácil, para definir quem é crescente, quem é decrescente ou constante. Aqui também, ó. Ah, professor, mas é uma fração. Problema nenhum. Né? É negativo. Então, é decrescente também. Ah, e 9x aqui? Não está faltando um número. Esse número independente, o termo independente, que geralmente a gente chama de B, A é o termo que fica na frente do X e o B é o termo que fica independente. Nesse caso, o B vale 0, aqui valia 6, no B valia menos 24, enfim, não tem importância nenhuma, tá? Ele está sozinho ou não. É positivo? É, então ele é crescente. E o último caso aqui, ó, é aquele caso que eu falei para vocês. Como não depende do x, qualquer que seja o valor do x, o y sempre vai ser menos 17. É aquele caso, por exemplo, menos 17 está aqui. Significa que a reta está fazendo isso aqui, ó. Entendeu? Então, qualquer valor de x, o y será sempre menos 17. Então, essa aqui é uma função constante. Entenderam? Beleza? Bom, agora vamos descobrir as raízes ou o zero de cada questão. Do A eu já resolvi. Agora eu vou fazer do B. A questão B está assim. Questão B, y, já vou substituir, tá? G de x por y. Y igual a menos 3x menos 24. Como é o zero, tem que fazer o y igual a zero. Então, 0 igual a menos 3x menos 24. Passando o 3x para a esquerda, vai mudar o sinal. Vai ficar 3x igual a menos 24. O x está multiplicando com 3, 3 vai passar para lá dividindo, x igual a menos 24 sobre 3, que é igual a menos 8. Então, conjunto de solução dessa equação B é menos 8. Questão C, y igual a menos 2 terços de x mais 6. Fazendo y igual a 0, o menos 2 terços vem para cá, vai ficar positivo. 2 terços de x igual a 6. 3 está dividindo desse lado, vai passar para lá multiplicando. 2 está multiplicando, vai passar para lá dividindo. Então, x vai ficar igual a 6 vezes 3. O 2 está multiplicando, vem para cá. 6 com 2 simplifica, aqui vai dar 1, aqui vai dar 3. 3 vezes 3 dá 9. Então, o conjunto de solução da questão C é 9. D, de dado agora. D. De novo, substituir aqui y igual a 9x. Como y vai ser 0, 0 igual a 9x. Nesse caso aqui, gente, você viu que não tem como. Qual é o valor que multiplicado por 9 dá 0? Ora, então x só pode ser 0. 9 vezes 0 dá 0. Tenta substituir o x por qualquer número. Jamais vai encontrar algum número que dê 0 sem ser o próprio 0. Beleza? Então, o conjunto de solução, nesse caso aqui, é o 0. E por último, a questão E, nem precisa fazer a conta, né? F de x, ou melhor, y
igual a menos 17. Bem, pessoal, então nesse caso aqui, como o valor do y não depende do x, significa o quê? Que não existe raiz. Então, nesse caso, como não importa o valor de x, sempre o y vai valer menos 17, então não há nenhum valor de x que vai zerar essa expressão aqui. Então, o conjunto de solução, nesse caso, será o conjunto vazio, que pode ser escrito dessa forma, ou conjunto vazio dessa forma também. Entenderam, pessoal? Se por acaso alguém ficou com alguma dúvida, não deixe de escrever aí nos comentários, pode me enviar em inbox, que eu vou ter o maior prazer em tirar a sua dúvida, e pode ser inclusive de outras questões que você possa ter aí. Se você achou essa aula relevante, foi importante para você, faz o seguinte, inscreve nesse canal e convide também seus amigos para que venham conhecer esse nosso trabalho, que é feito com muito carinho, muita seriedade, para que vocês possam aprender de verdade. Por hoje é só, eu deixo aqui um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau!